RBS Notícias. Oferecimento. Programa Banrisul Reconstruir RS. Porque as nossas empresas precisam seguir em frente. Boa noite. Boa noite. O nível do Guaíba baixa e agora faltam poucos centímetros para a água deixar de inundar a cidade. A terça-feira marca um recomeço. Um mutirão inicia a limpeza do mercado público, um dos cartões postais da capital gaúcha. Bombas de drenagem ajudam a tirar água de bairros alagados. Imagens aéreas mostram ruas que estão secas, cheias de entulhos. E quem não está conseguindo voltar para casa e vive dentro dos carros há quase um mês, desabafa. Já faz uns 10 dias que não vem mais marmita para cá. Aí eu tô comendo aí bolacha e água. Bolacha e água, bolacha e água. Com o aeroporto Salgado Filho fechado, preços das passagens aéreas disparam no Rio Grande do Sul. Um estudo geológico na Serra mostra que Bento Gonçalves teve 140 deslizamentos em 6 horas no dia 1º de maio. O RBS Notícias está começando. O Guaíba está perto de voltar ao leito. 25 dias depois da enchente que tomou as ruas de Porto Alegre, tirou milhares de pessoas de casa e carregou até a régua que media a altura do lago. O nível está em 3 metros e 78 centímetros. A notícia é ainda melhor, considerando que nesta terça-feira, a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul divulgou uma nota técnica em que altera o nível de inundação de 3 metros para 3 metros e 60 centímetros. Ou seja, o Guaíba está a apenas 18 centímetros da calha. Jatos d'água removem a lama trazida pela enchente que se acumula no piso e nas paredes do mercado público mais antigo do Brasil. O prédio, de 1869, nunca tinha enfrentado, assim como vários bairros de Porto Alegre, uma enchente tão furiosa. A gente crê que até amanhã, no final do dia, a gente conclua essa parte, se tudo der certo. E a partir de quinta, os mercadeiros poderão entrar nas suas lojas, fazer a retirada do que tiver que retirar de produtos, e a prefeitura, na sequência, vai fazer o recolhimento desse material e o hidrojatamento dessas lojas, e bancas. Uma empresa de São Leopoldo assumiu a limpeza. O serviço é uma doação para o Rio Grande do Sul. E para a gente hoje aqui é muito importante estarmos nesse momento de reconstrução, marcando essa conquista no mercado público, mas principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Antes da catástrofe, circulavam por aqui 30 mil pessoas todos os dias. Os comerciantes calculam prejuízos milionários. A gente teve uma perda de estoque avaliada aí de 2 a 3 milhões de reais num levantamento nosso interno. O mercado público é um mercado que fatura de 500 a 600 mil reais dia. Então, nesses 30 dias fechados de maio, a gente estipula aí, são 15 milhões de reais de perda de receita. E agora, quando nós entrarmos nas nossas lojas, a gente vai ter o real cheiro, o real prejuízo, quanto à estrutura. Mas a gente já estima aí de 10 a 15 milhões de reais. Imagens aéreas mostram que hoje, pela primeira vez em 25 dias, o Lago Guaíba baixou da cota de inundação e está retornando para o leito normal. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente atualizou os níveis de referência para alerta e inundação do Guaíba, de acordo com a régua instalada na usina do gasômetro no dia 3. Com isso, o nível de alerta passou de 2,5 metros para 13,15 e o nível de inundação foi de 3 metros para 13,60. Na Zona Norte, uma das bombas emprestadas pela Companhia de Abastecimento de São Paulo, a Sabesp, está drenando a água do bairro Humaitá. São 2.000 litros por segundo, jogados de volta para o Guaíba. 2 motores da casa de bomba, do DEMAI, também auxiliam no trabalho. A operação montada pelo DEMAI está ajudando a retirar a água aqui do bairro Humaitá, mas ainda tem muitas ruas e casas completamente inundadas. É o que a gente pode ver principalmente nesta região aqui, perto da Arena do Grêmio. Mais lá adiante estão os veículos que ficaram submersos durante esta enchente. Não temos como dar uma previsão, até porque também estamos buscando mais alternativas, uma maior viabilidade também de conseguir colocar mais motores, seja aqui ou seja próximo às comportas. Mas
Analisando um cenário ideal, a gente estima que mais ou menos uns 15 dias ainda a gente vai ter de serviço pela frente até a água baixar completamente. Seu Jorge tem 80 anos e montou uma casa de madeira com a cobertura de lona. Do abrigo improvisado, ele se preocupa com os parentes que moram no bairro Matias Velho. Desde que começou essa cheia aí, eu não soube mais notícia deles. Está preocupado? Bastante. Bastante. Bom, e além da capital, bombas de drenagem estão tirando a água de bairros de Canoas, como Matias Velho. O Marco Matos fez um sobrevoo hoje pela Grande Porto Alegre. Onde até o fim de semana só havia água, agora há um mar de lixo. O entulho nas ruas do bairro Sarandi, em Porto Alegre, revela que a água aqui recém baixou. Os moradores têm pressa e precisam se desfazer do que estragou para conseguir limpar as casas. Nesse sobrevoo pela capital gaúcha, o que a gente também pôde perceber é que o Guaíba, em Porto Alegre, agora está correndo dentro do canal, dentro do leito, bem na altura do muro do Cais Mauá. Isso fica nítido vendo essas imagens dos armazéns do Cais Mauá. A água fica batendo na mureta. É por causa desse recuo do Guaíba que o centro está seco. Hoje, o entorno do mercado público já está desse jeito, sem vestígio de água. E até mesmo de barro, já que a volta do mercado já foi limpa. Bem diferente de como estava há 3 semanas, no início das inundações, logo após o Guaíba atingir o pico de 5,35 metros. Hoje, em algumas ruas de comércio do centro, já é possível andar e fazer compras. Muitas lojas reabriram. Agora que a água baixou, dá para ver o estrago no Embarcadero, ponto turístico que reunia restaurantes e bares com a linda vista do Guaíba. Seguimos nosso voo e a pista do aeroporto Salgado Filho também está seca. Isso acontece porque agricultores instalaram bombas de drenagem que são usadas em lavouras de arroz e aos poucos estão retirando a água que estava sobre toda a área do aeroporto. Enquanto o Salgado Filho está fechado, o embarque de passageiros em voos comerciais acontece na base aérea de Canoas. Sobrevoamos também os estádios da dupla Grenal. Não há mais água no entorno do Beira-Rio. Dentro também já secou. Ficou o estrago no gramado. A Arena do Grêmio também já está fora d'água, tanto na parte de fora como o gramado. Vizinhos da Arena ainda tem água nas ruas. O bairro Maitá, onde fica o estádio gremista, segue com muitos pontos de alagamentos. Uma bomba de drenagem de água da Companhia de Saneamento de São Paulo começou a funcionar ontem à noite. São essas bombas que estão ajudando a drenar a água do bairro Matias Velho, em Canoas. Vocês devem lembrar dessas imagens do cavalo em cima de um telhado. Nesse dia, a água chegava ao telhado das casas. Hoje, todos os telhados estão fora d'água, mas algumas ruas do bairro seguem com alagamentos. Algumas casas também não aguentaram tanto tempo submersas e estão caindo. Esse é o Hospital de Pronto Socorro de Canoas hoje. A água recuou, as ambulâncias reapareceram, mas estão bem sujas. Há 3 semanas, a água quase atingiu o letreiro do hospital. Ainda vai demorar para tudo voltar a ser como era antes, mas ver o Guaíba voltando para o lugar dele dá um alívio, renova a esperança. No bairro Humaitá, algumas ruas começam finalmente a secar, mas a maioria dos moradores convive com a inundação há 25 dias. No acesso para a BR-448, no bairro Humaitá, na zona norte da capital, os carros parados não são congestionamento, mas um pequeno vilarejo de desalojados que dormem nos veículos há quase um mês. O seu Valdecir é um deles. O carro é quarto, despensa, guarda-roupa, num drama que aumenta com o passar dos dias. Mas agora pararam de trazer marmita. Já faz uns 10 dias que não vem mais marmita para cá. Aí eu tô comendo aí bolacha e água. Bolacha e água, bolacha e água. O entorno da arena está seco, mas no resto do bairro ainda falta bastante. Na parte que secou, muito pouco pode ser aproveitado. A estrutura da casa do Rogério agora está cedendo e ele teme que tudo desabe. A sapata, a estrutura embaixo onde ela está, ela trincou, ela tipo cedeu.
E essa é a minha preocupação maior, que a casa corre risco até de desabar. Os moradores aqui do bairro Humaitá colocaram os carros nesse terreno aqui, que é mais alto em relação ao nível da rua. Só aqui são 14 carros. O objetivo era salvar eles, evitar que a água pegasse. Mas não deu certo. Veja nesse carro azul aqui o nível que ela atingiu. Imagina o prejuízo. A bomba que ajuda a secar o bairro começou a funcionar às 11h30 da noite de segunda-feira, após muitas reclamações e protestos de moradores. São 7 milhões de litros por segundo escoados. O DEMAI, no entanto, diz que não há previsão de quando todo o Humaitá estará seco. Na casa da Tina, os armários ainda estão sujos, mesmo após 5 dias intensos de trabalho. Ela tenta salvar uma relíquia. As fotos da formatura do filho em Direito, o primeiro da família a ter curso superior. Quase todo o resto que ela tinha se perdeu após quase um mês submerso. Eu já não tenho mais lágrima para chorar, meu filho. Eu já chorei tudo. Vou fazer em agosto 70 anos. Não tinha visto isso ainda. Não sou só eu. É todo mundo. Mas é muito triste. É sim. Na região das ilhas, a queda do nível do Guaíba revela a areia que toma conta das ruas e das casas. A população tenta limpar como pode, mesmo sem abastecimento de água. E não tem previsão de quando o serviço vai ser normalizado. Por onde se passa na Ilha da Pintada, há destruição. Tanto as casas mais simples, quanto as casas de luxo que ficam às margens da ilha, foram tomadas pela água. Em alguns locais, a água permanece alta. Em meio a tudo isso, famílias seguem acampadas na BR-290. Mãe e filho voltaram a dividir o mesmo espaço. O teto é de lona. Olha, sair daqui tem que ser um lugar melhor que esse aqui. Né? Que não adianta ir para um biongo aí, que tu não vai se dar bem. Então fica onde tiver. Chegar à Ilha da Pintada não é fácil. Mesmo com a água baixando, em alguns locais só é possível acessar de barco. A gente parou em um ponto aqui da Ilha da Pintada que chama muito a atenção. Até desci do barco para a gente poder mostrar bem isso aqui. Porque a correnteza acabou trazendo uma grande quantidade de areia que invadiu as ruas. Só para você ter uma ideia, aqui onde a gente está é uma rua. E essas placas de trânsito, que tem mais de 2,5 metros de altura, ficaram praticamente soterradas. Acúmulos de areia estão em vários locais da ilha às margens do Jacuí. O Colégio Almirante Barroso tem mais de 1,5 metro de areia. A colônia Z5 de pescadores também. Em outros locais, é a lama que toma conta. Essa senhora aproveitou o dia para começar a limpeza, mesmo sem água, já que a estação de bombeamento não está funcionando. Tá muito difícil, muita destruição. Muito dentro de casa, então, Deus o livre, tá tudo perdido. A gente não tem água, né? E a água é fundamental para a limpeza aqui. E esse é o problema todo, é no DEMAI ali, aqui da Ilha da Pintada, que abastece as ilhas, né? E eu acho que também é o Dourado do Sul. Então, o problema maior vai ser esse aqui na região. Nem a igreja se salvou da enchente, mas a fé é a maior aliada de quem quer retomar a vida. Tem que ter muita fé. Tem que recomeçar com fé e esperança. No extremo sul da capital, muita gente tenta recomeçar com a ajuda de voluntários. Muito obrigado, viu? Peraí que eu vou te dar uma agulha aqui. A turma do Juliano percorre as ruas do Lamy, levando água e comida para os moradores afetados pela enchente. É vizinho, é amigo, é pessoa que viu a gente se criar daqui, né? Então, é tudo isso daí, sabe? A gente é tudo uma família só aqui no Lamy, né? Por onde eles passam, tem sempre alguém pedindo ajuda. Eles nos ajudaram muito, assim. Água, comida e o apoio, né? Porque eles estão sempre aqui. A gente precisou tirar alguns móveis, eles ajudaram. A gente precisou trazer os pallets, eles também vieram. A hora do almoço e a da janta são as mais esperadas. 200 marmitas são distribuídas por dia. É quase 2 da tarde e não tinha almoçado ainda. Não, que a gente tá sem geladeira, tá sem as coisas aqui, né? Aí eu não tô tendo como fazer a comida, porque entrou água dentro de casa, né? E o cardápio é apetitoso. Olha, tá bonito, hein? Um pouquinho de tudo, arroz, feijão, macarrão. A comida é um conforto para quem tá chegando de volta com a casa vazia. Nós ficamos 2, 3 dias lá no Lajeado, no abrigo. Casa das enxurradas que deu ali, que a minha casa enche d'água, todos os anos enche, né? Mas essa foi pior de todas que deu. Eu moro 20 anos aqui, nunca aconteceu isso.
Aqui eu estou a menos de meia quadra da Praia do Lamy. Essa aqui é a avenida principal e a gente pode ver que ainda tem bastante água acumulada por aqui. E essa casa da esquina que a gente vê é a casa da Rosana. Hoje foi o dia que ela conseguiu chegar mais perto pela primeira vez depois da enchente, é isso? Isso. Foi o primeiro dia que a gente veio ver o estrago mesmo, de verdade. Não sobrou nada. No meio da entrevista, a pequena Sofia, de 3 anos, avista um brinquedo dela no meio do alagamento. Uma bonequinha. É a tua bonequinha? Uma bonequinha. Uma bonequinha. A esperança é que a partir de agora a enchente vá devolvendo as ruas e casas que ainda estavam encobertas, para que o recomeço possa, enfim, começar de verdade. E aos poucos, os acessos à capital gaúcha vão sendo restabelecidos. A Cristine Galiza está no 3º corredor humanitário, que liga a Avenida Assis Brasil à Freeway, na Zona Norte de Porto Alegre. É de lá que ela traz informações ao vivo aqui pra gente. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Dani. Olha, situação bastante complicada nesse novo acesso liberado hoje pela Prefeitura aqui na Zona Norte, na Avenida Assis Brasil, esquina com a Rua Fernando Ferrari. A gente pode ver o trânsito bastante congestionado, bastante lento. O acesso ao corredor, que tem aproximadamente 300 metros, a gente acaba de ver agora também esse motorista aqui já com problemas mecânicos, então isso também ajuda a complicar bastante essa saída que dá acesso ao litoral. Saída para o 3º corredor humanitário. A EPTC também abriu um acesso na Freeway, na altura da Ponte do Vão Móvel para a Avenida Sertório, isso no sentido de quem tenta entrar na cidade. Nos últimos dias também a gente tem visto bastante trânsito carregado no 1º corredor humanitário, que foi aberto lá próximo à rodoviária. A EPTC calcula mais ou menos em torno de 4.000 veículos por hora naquele trecho, que representa quase 100.000 veículos em 24 horas. Esse corredor do centro começou a ser aberto no dia 10, o segundo foi aberto no dia 21 de maio e a gente viu hoje, por exemplo, também o trânsito bastante complicado lá naquela região. Além disso, também a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura, junto com a CCR, abriram um acesso à capital através da Ponte do Vão Móvel. Agora, quem se desloca de Eldorado com destino a Porto Alegre pode utilizar a Ponte do Vão Móvel e assim chegar na Avenida Sertório, acessando então a zona norte da capital. Também hoje, das 14 comportas do Sistema de Proteção às Enchentes em Porto Alegre, 5 foram abertas e outras 9 seguem fechadas, isso porque o nível do Guaíba já tem baixado bastante. A CE informou também agora, no fim da tarde, o restabelecimento da energia elétrica em todo o restante do centro da capital, energia que tinha sido então desligada parcialmente em vários pontos, justamente por medidas de segurança. Havia trechos no centro de Porto Alegre que não estavam inundados, mas que estavam ainda sem energia elétrica, então a CE informou que restabeleceu energia para todos esses consumidores. Ainda há pouquíssimos pontos que precisam passar por uma avaliação técnica sobre a segurança da retomada, mas praticamente todo o centro restabelecido então com a energia elétrica, e a gente segue por aqui acompanhando essa movimentação na Zona Norte, nesse novo acesso humanitário aberto aqui na Avenida Assis Brasil. Voltamos com vocês aí no estúdio. Cristine, muito obrigado pelas informações. A seguir, a gente mostra que 8 em cada 10 empresas de turismo tiveram as atividades reduzidas ou paralisadas por causa da enchente. Nós já voltamos. Com o aeroporto Salgado Filho fechado e menos opções de voos, os preços das viagens aéreas dispararam no Rio Grande do Sul. A orientação da Agência Nacional de Aviação Civil para os passageiros prejudicados é registrar reclamações. A chegada ao Rio Grande do Sul pode ser um alívio depois de precisar replanejar a viagem. Mas o gaúcho se depara com um estado diferente do que conhecia. Mas eu cheguei um pouco emotiva, ainda estou tentando reorganizar até os pensamentos, a cabeça, né? Saí no dia 16 de abril, deixei tudo normal, né? Voltei com esse clima assim. Não é só o estado que está diferente, o aeroporto também. A equipe do Salgado Filho está dividida em 3 lugares: no terminal provisório no Parque Shopping Canoas, na base aérea de Canoas e no aeroporto ainda alagado em Porto Alegre. Não há previsão para retomar os voos na capital.
O futuro do aeroporto ainda depende de uma avaliação um pouco mais técnica com relação aos danos que foram causados no Salgado Filho. Então nós estamos esperando a água baixar um pouco para que a gente possa entrar com seguradora, com a empresa que vai fazer a reconstrução, avaliar, mensurar os danos e poder estimar o tempo de reconstrução. O aeroporto de Porto Alegre é o único do estado com capacidade para receber voos comerciais internacionais. Hoje começaram as obras de melhorias na pista da base aérea de Canoas, mas a estrutura não é equivalente à necessária para a operação de um aeroporto internacional. A maior dificuldade é com relação ao espaço. Nós temos um espaço reduzido se comparado ao aeroporto. Em todos os aeroportos gaúchos atualmente em operação, 22 pousos e decolagens estavam previstos para hoje. Como comparação, só nesta terça-feira, 45 pousos estavam programados para o aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 113 voos semanais para o Rio Grande do Sul estão autorizados neste momento. 39 deles para Caxias e 35 para a base aérea de Canoas, além de 14 para Florianópolis e 7 para Jaguaruna, destinos catarinenses também considerados como parte da malha aérea emergencial para o Rio Grande do Sul. O aeroporto da capital funcionava com uma média de 142 voos por dia. Hoje funciona aqui em Canoas com 5 voos diários. Com essa redução, tem companhia aérea que vende as passagens pelo dobro do preço do que o passageiro conseguia comprar antes da enchente. Uma viagem no fim de junho de Passo Fundo para São Paulo chega a custar R$ 1.680, só a ida. De Caxias, há opções por menos de R$ 400 por trecho. Quanto maior a disponibilidade de lugares, a tendência é que a tarifa do bilhete aéreo seja menor. O que está acontecendo agora? O Salgado Filho fechou, então são menos voos que estão operando pela base aérea de Canoas, são voos implementados no interior do Rio Grande do Sul, nos aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, mas ainda eles são muito menores do que a oferta que o Salgado Filho tinha. Viagens que já estavam marcadas podem ser trocadas, sem valor adicional, direto com as companhias aéreas. O passageiro emitiu uma tarifa mais econômica, com antecedência, e agora vai remarcar para um período de alta temporada e, em muitos casos, não está sendo cobrada a diferença de tarifa. Então, o passageiro vai voar pagando menos, né? Mas, por outro lado, existem algumas companhias que estão cobrando a diferença de tarifa, principalmente no período agora de julho. Mais de 80% das empresas de turismo no Rio Grande do Sul tiveram atividades reduzidas ou paralisadas por causa das enchentes e bloqueios de estradas. Na Serra, campanhas divulgam rotas seguras e dão descontos para quem chega aos destinos. Em Bento Gonçalves, os principais pontos turísticos não foram afetados pelos desmoronamentos de terra. Mas as quase 900 empresas do setor estão com poucos clientes para atender. Vinícolas menores estão sentindo mais ainda, que são mais dependentes de turista. Por isso que é muito importante que, nesse momento, aqueles que puderem prestigiar a Serra Gaúcha, que puderem vir para as vinícolas de Bento Gonçalves, vai ser muito importante para a nossa economia. A vinícola está com 45% de desconto nos produtos. Cerca de 120 empresas participam do movimento Abrace Bento, que, através de vantagens aos clientes, incentiva o turismo. Hoje ele é visto como, né, uma das principais ferramentas para a retomada da economia, né, no nosso estado do Rio Grande do Sul, num período, né, breve. E a gente, né, quer poder trabalhar para isso, fortalecer, para que a gente possa passar por esse momento o mais breve possível. A FenaVinho e a Expo Bento, que aconteceriam a partir do próximo fim de semana, foram remarcadas para julho. Já a Tricofest, em Nova Petrópolis, e Picada Café, que começaria no início de maio, vai acontecer na semana que vem. O evento ele é muito importante na atração de visitantes não só para o setor de malharias, mas também para todo o trade econômico de Nova Petrópolis e região. Pesquisas da Secretaria de Turismo do Estado e da Universidade de Caxias do Sul revelam que 2 a cada 3 eventos turísticos foram afetados no Rio Grande do Sul. 81% das empresas tiveram operações reduzidas ou paralisadas, com problemas nos acessos e nas instalações. Agora, o governo avalia formas de ajudar o setor.
Esse trabalho ele tá totalmente hoje acordado com o setor dentro de um conjunto de pautas, tá? Que são financeiras, que são de infraestrutura, que são de recuperação, que são de condições, inclusive, para que o empreendedor possa suportar, neste momento de redução que nós tendo hoje de fluxo turístico, a questão da sua folha de pagamento. O comércio, o turismo, o lazer fazem parte da nossa região, e a indústria também. A gente precisa manter os empregos, a gente precisa fazer com que a economia continue e para todos nós voltarmos à vida normal o quanto antes. Em entrevista realizada há pouco, o ministro de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que o governo federal quer fazer 2 pagamentos semanais do auxílio de R$ 5.100 para a população afetada pelas cheias. O Arildo Palermo acompanhou essa entrevista coletiva e traz agora os detalhes do que foi apresentado. Boa noite, Arildo. Oi, Daniela, boa noite para você, boa noite a todos. Nós falamos ao vivo, neste momento, em frente à Superintendência do Banco do Brasil, aqui em Porto Alegre, onde há pouco foi encerrada essa entrevista com a presença de 7 ministros do governo federal. O principal tema tratado ao longo dessa entrevista é o auxílio reconstrução, R$ 5.100 que serão pagos pelo governo federal para as famílias atingidas pelas enchentes em parcela única via Pix. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, informou que 44 mil famílias foram cadastradas para receber o primeiro lote de pagamentos, mas 10 mil famílias não confirmaram seus dados. Portanto, 34 mil famílias devem receber esse primeiro pagamento. Os dados foram encaminhados hoje. Em até 48 horas, essas famílias vão receber em uma conta da Caixa Econômica Federal. Quem não tem conta não precisa se preocupar, porque uma poupança especial vai ser aberta para a liberação desses recursos. Lembrando que esse dinheiro ele é destinado às famílias que tiveram suas moradias, suas casas destruídas pelas enchentes, pelos alagamentos, também seus comércios e pelos deslizamentos de terra. A novidade é que serão 2 pagamentos por semana. Como isso vai funcionar? Conforme os cadastros forem sendo atualizados, o governo vai liberando esses pagamentos. No primeiro lote, portanto, 34 mil famílias, e conforme for chegando, 2 pagamentos por semana de R$ 5.100 no Pix para essas famílias. A Prefeitura de Porto Alegre realizou hoje o cadastramento de quase 25 mil famílias que devem receber também esses 5.100 recursos. Os ministros informaram que esses dados da Prefeitura serão analisados para que sejam liberados em até 48 horas. Eu questionei aos ministros sobre aquelas famílias que estão isoladas, com dificuldade de acesso à informação, como acessar esse recurso. Eles disseram que a responsabilidade do cadastramento das pessoas é de parte dos municípios, mas que o governo federal apoia a partir de dados cedidos pelo governo do estado, então eles também têm um controle, mas o município precisa cadastrar todas essas famílias. 42 planos de reconstrução do estado também estão em andamento junto ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Hoje, mais bombas de drenagem também devem chegar vindas de outros estados para ajudar a diminuir os alagamentos aqui em Porto Alegre e também na região, o que é uma prioridade também neste momento, de acordo com os ministros. Daniela, Eloy, eu volto com vocês. Obrigado, Arildo. Um estudo geológico na Serra mostra que Bento Gonçalves teve 140 deslizamentos em 6 horas no dia 1º de maio. Veja a seguir. De volta agora com uma correção. Ao contrário do que nós dissemos há pouco, a bomba da Sabesp, instalada no bairro Humaitá, na zona norte da capital, tem capacidade de drenar 2.000 litros de água por segundo, o que equivale a 7.200.000 litros por hora. Em Bento Gonçalves, as buscas por desaparecidos já dura quase 30 dias. Um estudo que monitora a geologia da região revelou que o município teve 140 grandes deslizamentos. A Débora Padilha está em Caxias do Sul e tem as informações para a gente. Débora, boa noite. Boa noite, Eloy, a todos. 4 pessoas ainda são procuradas na zona rural de Bento Gonçalves. 3 na comunidade Imaculada, que segue praticamente isolada. A gente tem imagens para mostrar desse trabalho de buscas. Os bombeiros seguem trabalhando com a ajuda de cães farejadores. E o solo em Bento Gonçalves está sendo monitorado por um núcleo de estudos geológicos. São 56 profissionais, entre geólogos e engenheiros, que estão fazendo esse levantamento
levantamento e um relatório mostra que a ruptura no solo em Bento Gonçalves aconteceu entre altitude de 400 e 500 metros. No dia 1º de maio, entre as 6 horas da manhã e o meio-dia, foram notificados 140 grandes desmoronamentos. Isso sem falar nos menores. Esse número ainda pode aumentar porque o levantamento segue sendo feito e algumas comunidades ainda estão com dificuldade de deslocamento, de acesso. Então, é um número que ainda vai ser atualizado. Também tem bloqueios em estradas de Bento Gonçalves. Foram 84 em estradas municipais e 23 em estaduais e federais. Esse trabalho é importante para monitorar áreas de risco e também mapear ações importantes para prevenir grandes desmoronamentos em Bento Gonçalves. As equipes são de todo o Brasil e também têm experiência em tragédias. Volto com vocês aí no estúdio. Débora, obrigada pelas informações. Uma boa noite para todos vocês, né? Depois de um dia gelado, fez muito frio hoje, lá em Caxias, onde a Débora está, a temperatura não passou de 6 graus durante o dia. O estado vai voltar a ter tempo firme a partir de amanhã, porque o ciclone extratropical que se formou ontem à noite, ele começa a se afastar para o oceano, mas ele ainda deixa o mar agitado. Então segue o alerta da Marinha para ressaca em todo o litoral gaúcho até Santa Catarina, com ondas de até 3,5 metros e ventos de até 90 quilômetros por hora. A boa notícia é que o sol volta a aparecer, ainda que entre nuvens, na maior parte do estado. No litoral norte e na serra pode ter um pouco de chuva, mas é chuva bem fraca e rápida de manhã. Tem um ar frio de origem polar, então o amanhecer vai ser frio, mais uma vez, entre 7 e 9 graus em grande parte do estado. Em São José dos Ausentes, 2 graus, na capital, 11. A tendência é de tempo mais firme nos próximos dias. Aqui a gente tem a previsão para Canoas, na região metropolitana, com o sol brilhando mais a cada dia e temperaturas ainda bem baixas de manhã cedo, com 7 graus na quinta-feira. Agora vamos ao futebol. O Internacional enfrenta o Belgrano esta noite pela Copa Sul-Americana. O Matheus Trindade está lá em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, onde o Inter vai iniciar esta retomada ainda sem o Beira-Rio. Matheus, boa noite. Boa noite, Eloy, Dani, boa noite a todos. É isso, exatamente um mês depois o Inter vai voltar a entrar em campo, mas sem jogar no Beira-Rio, né? A última partida foi no dia 28 de abril, em casa. O Inter hoje é mandante da sua partida, mas vai jogar a 1.100 quilômetros de Porto Alegre. A gente está falando em frente aqui à Arena Barueri. O nosso cinegrafista, o Marcos Hoffman, vai mostrar que a movimentação ela já começa a aumentar de torcedores para o jogo das 9h30. São esperados 10 mil colorados. Eu conversei com alguns deles durante o dia, me falaram que saíram no início da tarde de ontem de Porto Alegre, 24 horas de viagem no início da tarde de hoje, chegaram aqui em Barueri para acompanhar essa partida. Sobre o time, a novidade é a dupla Borré e Valência jogando juntos pela primeira vez e Alan Patrick que retorna de lesão. É um jogo importante, o Inter precisa vencer essa partida para encostar no líder belgrano. Lembrando que as duas equipes, o Inter em relação ao Belgrano, tem 2 jogos a menos, partidas que foram adiadas justamente por conta das enchentes que a gente observou durante esse mês de maio no Rio Grande do Sul. Por enquanto é isso por aqui. Eloy, Dani, volto com vocês. Obrigada, Matheus. Uma boa noite aí para vocês. E hoje nós ficamos por aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Programa Banrisul Reconstruir RS. Porque as nossas empresas precisam seguir em frente. Quer ajudar as vítimas das enchentes, mas não sabe como? Aponte seu celular para este QR Code e confira várias formas de auxílio para cada região afetada no estado. Toda solidariedade é bem-vinda.